O ministro de Lula recebeu apoiador do Hamas no Palácio do Planalto. Foto com Alexandre Padilha foi publicada 2 dias apenas, meus caros, antes da guerra. A gente tem aqui a foto com o Alexandre Padilha. Ele recebeu Said Tenório, que é apoiador do Hamas, e publicou no Instagram foto desse encontro 2 dias antes do movimento terrorista do ataque desse movimento terrorista a Israel. Esse cara é vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina. Ele deu ao ministro um livro de autoria dele, chamado Palestina, do mito da Terra Prometida à Terra da Resistência, publicado pela editora Anita Garibaldi e Ibraspal. Aí tem uma coisa ainda mais horrenda e mais absurda, que são os prints desse fulano, desse cara, quando a gente começou a receber as fotos e os vídeos do ataque de Hamas aos israelenses. Vamos colocar aqui um dos prints dele para vocês. Tem uma mulher, esse daí é um vídeo, tá? Tem uma mulher que tá com as calças ensanguentadas, ela tá algemada, ela tá com corte no braço, ela tá com corte na cabeça também, e ele escreve em resposta a um post: "Isso é marca de merda, se achou nas calças", e uma carinha dando risada. Né? E tem mais um post dele também, a gente separou aí o segundo post desse senhor. Tá, esse daí é o post da Palestina, tem mais um post também, mas acho que não tá aqui, ó, tá separado, o terceiro post. Esse é ele com o ministro Alexandre Padilha. Sim. E mais um post aqui, onde ele escreve: "Colonos judeus ilegais sentindo na pele por um dia aquilo que os palestinos vêm sofrendo diariamente há 75 anos. Essa filmagem é a filmagem do pessoal que estava na rave, aquela rave que estava colada na faixa de Gaza, esse pessoal foi atacado, morreram no ato, imediatamente, 250, 260 israelenses, e muito mais ainda, né? Isso foi o que a gente soube naquele momento. Mas, Caporeso, quando a gente olha para isso, a gente vê a perpetuação do macabro, do desumano, do cruel, por parte dos petistas. A gente tem visto isso e tem tentado entender, né, como é que pode existir uma coisa tão absolutamente nojenta como essa postura. E fica a pergunta que acho que todo mundo tem feito na Revista Oeste, na Gazeta do Povo: será que o brasileiro está olhando para o lado, vendo amigo petista apoiar esses atos de crueldade, de terrorismo macabros? E será que ele não está repensando, quer dizer, as amizades, os empregados dele? Agora é hora de rever tudo isso. Agora é hora de você se desvincular de pessoas que têm esse nível de crueldade, porque hoje eles estão apoiando a morte dos israelenses. Mulheres estupradas, crianças decapitadas. Amanhã ele vai olhar para você e vai falar: "Você é o conservador? Não, conservador comigo não rola. Eu quero a sua morte também." Não é, essa conexão, ela é muito rápida de acontecer. E a gente já vê esse discurso de ódio sendo difundido na cultura ocidental, em vários países do Ocidente, há algum tempo, há alguns anos. É muito grave. O que hoje nós estamos vivendo em relação a essa guerra do Hamas contra Israel, e o Hamas é um grupo terrorista, e eu vou provar que ele é um grupo terrorista, porque é impressionante. Depois de tantas imagens absolutamente revoltantes, chocantes, nós ainda precisamos explicar o porquê que o Hamas é, de fato, um grupo terrorista. Mas o que me chama a atenção nesse caso específico é o seguinte: esse bandido, esse terrorista, que apoia o que está acontecendo, que conseguiu fazer pouco caso dessa jovem que provavelmente foi estuprada também, que estava ali, né, com a calça naquele estado,
com certeza é uma jovem que também foi assassinada, e ele acha que é engraçado. Por que ele acha isso engraçado? Esse mesmo cara tem uma postagem na rede social dele, onde aparece a bandeira do Estado de Israel, e ao centro, ao invés da estrela de Davi, tem uma barata. A postura que os terroristas do Hamas adotam ao defender a causa palestina contra Israel é exatamente a mesma postura dos alemães na Segunda Guerra Mundial contra os judeus. O que existe dessas pessoas contra Israel é a mais pura face do racismo nazista. É engraçado, porque a esquerda ela banalizou essa questão de chamar o outro de nazista, né? Nossa, Bolsonaro bebe água, Hitler também bebia, ele é nazista então. Teve até o caso de um dos secretários do governo do Bolsonaro, que ele coçou a camisa e eles falaram que esse gesto de coçar a camisa é um gesto nazista. Não, nazista é você chamar um outro povo de barata. É você tratar o povo judeu como se fosse um bicho e dar risada da morte dele. O que eles têm ali contra o povo de Israel vai além da questão religiosa, é uma questão racial. Eles reduzem aquelas pessoas à condição de um inseto. Então, não tem como você olhar esse tipo de comportamento e falar que, na verdade, eles só estão indignados por uma questão do conflito Israel-Palestina. A gente pode entender esse conflito de Israel-Palestina de uma maneira muito simples. No dia que a Palestina baixar as armas, vai haver paz no Oriente Médio. No dia que Israel baixar as armas, eles serão eliminados. Vão ser assassinados até o último judeu. É isso que vai acontecer. Então, por que o Hamas, meu amigo Marco Antônio, ele é um grupo terrorista? Existem tratados de direito internacional dos quais o Brasil é signatário, que trata da questão do direito de guerra, como, por exemplo, a Convenção de Genebra de 1949. Está aqui, ó, artigo 32º, proibição do sequestro de civis. O Hamas, ele não cometeu ali um ataque contra uma base militar. Por que eles não atacaram uma base militar? Por que eles não atacaram pelo menos um prédio do governo de Israel? Não. Eles estão atacando civis, porque para eles o inimigo é realmente o povo judeu no geral, o inimigo é racial, tá bom? Artigo 33, proibição de tratar de forma desumana ou degradante prisioneiros de guerra. Esse prisioneiro de guerra aqui está se referindo ao militar, que ele é preso na condição de combatente. Isso é pior, eles estão realmente matando civis, decapitando bebês. É o assassinato de bebês. Aqui, artigo 49, proibição da transferência forçada de civis em território ocupado. Então, aqui, aconteceu hoje, eu acredito que eu vou trazer essa notícia para você agora aqui em primeira mão, um atentado terrível em uma escola aqui em Minas Gerais, na cidade de Poços de Caldas, aonde um adolescente entrou com uma faca e esfaqueou 4 colegas na escola. Um de 15 anos já veio a óbito. Petista, esquerdista, da cidade de Poços de Caldas não tem respaldo moral para condenar esse ataque nas escolas, porque é o mesmo sujeito que fecha os olhos para o que está acontecendo lá em Israel, com a decapitação de 40 bebês. Então, a gente tem que acabar com essa hipocrisia aqui. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.